Meus amigos, o secretário de Estado norte-americano está, desde o começo da segunda-feira, na Colômbia. Ele está reunido com autoridades de vários países da região para tratar do terrorismo. É uma cúpula sobre o terrorismo. Hoje, Mike Pompeo disse com todas as letras que o Irã está na Venezuela e isso é inadmissível. É um reconhecimento oficial do governo Trump de que o grupo Hezbollah, tratado pelos Estados Unidos como um grupo terrorista, opera livremente na Venezuela com o apoio do ditador Maduro e os militares que o sustentam no poder. Isso, para Pompeo, é inadmissível. Bem, os Estados Unidos estão com 10 anos de atraso, no mínimo, em relação a esse problema. Quem começou a trazer os iranianos para dentro do nosso continente foi Hugo Chávez, nas suas boas relações com Ahmadinejad. E, aliás, desde a época em que Chávez começou a importar iranianos para o país, passou também a atacar ferozmente a Israel. Eu não me canso de dizer que há um vídeo, provavelmente já foi tirado do YouTube, em que Chávez dizia: "Te ódio, Israel, de lo mais profundo de mis entranhas te ódio." E logo em seguida, alguns meses depois, no mais profundo das entranhas odiosas de Hugo Chávez, nasceu-lhe um câncer que o levou ao túmbalo. Pois é. Mas esse problema é antigo. Os Estados Unidos, com 10, 15 anos de atraso, se deram conta que é preciso, sim, olhar o problema com seriedade. Pompeo, no entanto, não disse o que fazer para acabar com isso. A matéria saiu agora há pouco no Infobae. Diz o seguinte: o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, destacou hoje, segunda-feira, a necessidade de aumentar os esforços de vigilância contra as atividades financeiras do Hezbollah e seus parceiros ligados ao regime iraniano, no âmbito da cúpula hemisférica contra o terrorismo realizada em Bogotá. Abre aspas. O principal objetivo desse esforço é proporcionar cooperação multilateral cujo objetivo é a atividade financeira de grupos financiados pelo Irã na região, afirmou Pompeo. Essa afirmação foi numa entrevista coletiva após a reunião bilateral com o presidente colombiano Iván Duque. Ele acrescentou dizendo que o que acontece na Colômbia interessa a todo o continente, acrescentou Mike Pompeo. Mais tarde, propriamente, na cúpula, disse Pompeo que o regime do Irã, com seu braço armado Hezbollah, está na Venezuela. E isso é inadmissível. Com relação à crise na Venezuela, em outros dois eixos de reunião, o secretário de Estado pediu à comunidade internacional que continue apoiando os esforços liderados por Washington e pela oposição venezuelana para acabar com a tirania de Nicolás Maduro. O mundo deve continuar apoiando os esforços do povo venezuelano para voltar à democracia e acabar com a tirania de Maduro, que prejudica milhões de venezuelanos e afeta a Colômbia e toda a região. Duque, o presidente colombiano, por sua vez, relatou que na reunião os dois líderes compartilharam preocupações sobre os vínculos entre a ditadura de Maduro e os grupos terroristas. Além disso, concordaram em apelo urgente a eleições livres e credíveis na Venezuela. Ele também enfatizou, Iván Duque, a importância do encontro para discutir o terrorismo. Ele disse: existem muitos países que estarão presentes, que continuam os esforços para que tenhamos a melhor coordenação possível para enfrentar esse flagelo global. Disse finalmente que a Colômbia e os Estados Unidos têm uma aliança histórica e que será mantida e fortalecida.
O Infobae termina dizendo que participam da reunião ministros e vice-ministros das Relações Exteriores, governo e delegados da Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Santa Lúcia e também Uruguai. Enquanto isso, representantes da Espanha, Israel e Venezuela serão observadores da cúpula. Bem, os Estados Unidos, pelo menos ainda que de forma bem atrasada, voltaram sim os seus olhos para a região finalmente. Finalmente. O que quer o Irã na Venezuela tão longe do Oriente Médio? Se fossem países fronteiriços, vá lá. Bem, é claro que querem o projeto iniciado lá por Ahmadinejad e Hugo Chávez era a islamização da região como lucro para o Irã e fortalecimento bélico da Venezuela com armamento iraniano, cooperação. E também um acordo entre os dois países para manter o preço do petróleo, na ocasião, um preço alto do petróleo. O petróleo estava bastante alto, a Venezuela vendia como nunca e dali tirou muito dinheiro para comprar armas do Irã. De lá para cá, a islamização não se deu, mas os efetivos iranianos que estão na região têm colaborado sim e muito para com o governo, entre aspas, a ditadura de Nicolás Maduro e também dando assistência, talvez, assistência técnica, moral, espiritual e logística para grupos terroristas da região, como Farc, por exemplo. A influência do Irã é nociva, danosa para a boa convivência entre os países. E os Estados Unidos até agora não tinham olhado para esse problema com a devida atenção. Isso quer dizer que progressivamente os Estados Unidos ficarão muito mais atentos com o que acontece aqui e mais participativos. A Colômbia há muito que tem bases americanas, mas esta relação sofreu altos e baixos. No tempo de Uribe, as relações com os americanos eram excelentes. Depois, com Santos, claro, o comunista Santos, as relações congelaram. E agora, com Duque, a convivência está bem melhor. Tomara que a Colômbia se alinhe realmente com os Estados Unidos, porque é muito provável que depois da reeleição de Donald Trump, a conversa dos americanos e colombianos e provavelmente brasileiros com a ditadura de Nicolás Maduro não seja mais diplomática. É bem possível, tomara que seja. Bem, este vídeo será certamente desmonetizado pelo YouTube, porque sabemos aí que o YouTube proibiu a palavra Irã, não se pode usar mais a palavra Irã. E está proibindo também a palavra Bolsonaro, Donald Trump, terrorismo e assim por diante. O que é isso? Isso é uma grande ditadura. Uma ditadura que, na calada da noite, instalou-se no país. O governo não enxerga ou faz de conta que não vê. E nós aqui, na linha de frente da verdade, é que somos os prejudicados por causa da inércia do governo, que permitiu que uma empresa particular como o YouTube instaurasse uma ditadura no país. Pois é. Mas há quem diga que calma, tudo isso se resolverá, porque vem aí Regina Duarte na Secretaria de Cultura. Até depois.